O cheiro de serragem preenchia a pequena oficina, enquanto Alberto Malerba passava delicadamente a lixa sobre a superfície da madeira de ipê. Seus dedos calejados moviam-se com a precisão de quem conhecia cada fibra do material que trabalhava. A manhã de outono em São José dos Campos começava com aquela névoa característica que cobria os prédios do centro da cidade. Mas ali, em sua oficina no bairro Santana, o tempo parecia correr em outro compasso. Alberto tinha aprendido o ofício com seu pai, e as memórias do velho Malerba ainda ecoavam em cada ferramenta que utilizava. A madeira tem vida própria, filho. Respeite o veio dela e ela te respeitará de volta. Era com esse conhecimento ancestral que, aos 32 anos, havia construído uma reputação sólida, como um dos melhores carpinteiros da região. O som do celular interrompeu sua concentração. Era Sofia, sua esposa, mandando uma foto da última ultrassonografia. 6 meses de gestação, e o pequeno já se mexia como se quisesse participar das obras do pai. Alberto sorriu, guardando o celular no bolso do avental manchado de verniz. Havia conhecido Sofia durante uma reforma no casarão dos Guarnieri, uma das famílias tradicionais da cidade. Ela, professora de história na escola municipal, tinha ficado encantada com a forma como ele restaurava os móveis antigos da família. O romance floresceu entre prateleiras antigas e histórias do passado. Sofia via em Alberto algo além do artesão. Enxergava um artista que dava nova vida a pedaços de madeira esquecidos. Casaram-se em uma cerimônia simples, mas repleta de significado, com móveis restaurados por Alberto decorando cada canto da festa. Uma batida forte na porta da oficina o trouxe de volta ao presente. Cristiano Bonturi, o empreiteiro responsável por um dos maiores projetos em andamento na cidade, entrou sem esperar convite. Alto, sempre vestido com ternos caros que destoavam do ambiente empoeirado da marcenaria, Bonturi carregava consigo uma aura de autoridade que fazia questão de exercer. Malerba, preciso de você na obra do Shopping Jardim Sul amanhã. Temporal previsto para a noite toda. E aquela estrutura do mezanino não pode ceder. A voz de Bonturi ecoou pela oficina, fazendo as ferramentas penduradas na parede tremerem levemente. Alberto sentiu um aperto no peito. Amanhã é impossível, Bonturi. Já avisei que preciso estar em casa. Sofia está no 6º mês e com essa previsão de temporal, impossível é perder o prazo de entrega. Bonturi cortou, se aproximando da bancada onde Alberto trabalhava. Você é o único que conhece aquela estrutura por dentro. Se der problema, você sabe o que acontece com seu contrato. O silêncio que se seguiu foi pesado como as vigas de madeira maciça empilhadas no canto da oficina. Alberto olhou para a foto do ultrassom ainda aberta no celular, depois para o projeto do berço que estava desenvolvendo nas horas vagas. A ameaça velada de Bonturi pairava no ar como o cheiro forte do verniz. Às 7 da manhã, estarei lá, respondeu finalmente, as palavras saindo amargas como serragem na boca. Bonturi sorriu satisfeito. Ótimo. Sabia que podia contar com você, Malerba. Virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e traga suas ferramentas. Pode ser uma noite longa. Quando o empreiteiro saiu, Alberto pegou novamente o celular, os dedos hesitando sobre o teclado. Como explicaria para Sofia? Ela havia pedido especificamente sua presença em casa durante o temporal. O apartamento onde moravam, no térreo de um prédio antigo, sempre dava problemas quando chovia forte. Decidiu terminar primeiro o projeto que estava nas mãos, uma caixa de música em Jacarandá que seria presente para o bebê. Trabalhou até o anoitecer, cada movimento da plaina levando consigo um pouco da angústia que sentia. Quando finalmente fechou a oficina, as primeiras gotas de chuva já começavam a cair sobre São José dos Campos, e as nuvens escuras no horizonte anunciavam que a noite seria ainda mais difícil do que imaginava. A chuva caía impiedosamente sobre São José dos Campos quando Alberto chegou ao Shopping Jardim Sul. O relógio marcava 7 horas da manhã, mas o céu estava tão escuro que parecia ainda ser madrugada. As rajadas de vento faziam os tapumes da obra estremecerem e o barulho da água batendo contra as estruturas metálicas criava uma sinfonia aterradora. Cristiano Bonturi já estava lá, protegido por um guarda-chuva caro,
dando ordens para uma equipe de operários que lutava para proteger os materiais expostos. Ao ver Alberto, fez um gesto impaciente para que ele se aproximasse. Finalmente! O mezanino está com infiltração e precisamos reforçar toda a estrutura antes que piore. Bonturi praticamente gritava para ser ouvido acima do temporal. Tem água entrando por algum lugar e você precisa encontrar de onde. Alberto olhou para o celular. 3 chamadas perdidas de Sofia. Tentou retornar, mas o sinal estava instável por causa da tempestade. Enviou uma mensagem rápida. Amor, assim que possível saio daqui. Fique tranquila, vai dar tudo certo. As horas se arrastavam enquanto ele trabalhava no mezanino. A água encontrava caminhos impossíveis entre as estruturas e cada vez que achava ter resolvido um problema, outro surgia. Seu pensamento estava em casa, com Sofia. O apartamento deles ficava em uma área que costumava alagar, e ela estava sozinha, grávida. Bonturi, preciso ir, Alberto declarou, depois de 4 horas de trabalho intenso. Já reforcei a estrutura principal. O resto pode esperar até a chuva passar. O empreiteiro que supervisionava o trabalho de longe se aproximou ameaçador. Você sai daqui quando eu disser que pode sair, Malerba. Ou esqueceu quem paga suas contas? Foi nesse momento que o celular de Alberto vibrou. Era Sofia novamente. Dessa vez, conseguiu atender. A voz dela estava embargada de choro. Alberto, a água está entrando, já está na altura do tornozelo e eu não consigo sair. A porta está emperrada com a pressão da água e estou sentindo contrações. O sangue gelou nas veias de Alberto. Sem pensar 2 vezes, largou as ferramentas e começou a se dirigir para a saída. Onde você pensa que vai? Bonturi bloqueou seu caminho. Se sair agora, está despedido! Minha mulher está em perigo! Alberto explodiu, empurrando o empreiteiro para o lado. E você pode enfiar esse emprego onde quiser. A chuva castigava seu corpo enquanto ele corria até sua velha Kombi. O trânsito estava caótico. Várias ruas alagadas, carros parados, sirenes de emergência por toda parte. Cada minuto parecia uma eternidade. Alberto tentava manter contato com Sofia pelo celular, mas a ligação caía constantemente. Quando finalmente conseguiu chegar ao seu bairro, o cenário era apocalíptico. A água havia subido tanto que cobria os carros estacionados até a metade. Abandonou a Kombi algumas quadras antes e seguiu nadando, o coração batendo descontroladamente no peito. O prédio onde moravam estava parcialmente submerso. Vizinhos gritavam das janelas dos andares superiores e uma equipe do Corpo de Bombeiros tentava organizar resgates. Alberto lutou contra a correnteza até chegar ao seu apartamento, mas a porta estava bloqueada pela pressão da água. Com a força do desespero, mergulhou e conseguiu entrar pela janela da cozinha, que havia cedido com a pressão. O apartamento estava irreconhecível. Móveis flutuando, incluindo o berço que havia acabado de terminar de construir para o bebê. A água turva dificultava a visão, mas ele conhecia cada canto daquele lugar. Encontrou Sofia no quarto, agarrada à cabeceira da cama que ainda estava acima do nível da água. Ela estava pálida, tremendo, com os lábios roxos de frio. As contrações tinham aumentado. Alberto, ela sussurrou, antes de perder os sentidos em seus braços. Os próximos minutos foram um borrão de gritos por socorro, a chegada dos bombeiros, a luta para tirar Sofia pela janela e colocá-la na maca improvisada. A sirene da ambulância cortava a tempestade enquanto eles corriam para o hospital mais próximo, e Alberto segurava a mão gelada de sua esposa, rezando pela primeira vez em muitos anos. O corredor do Hospital Municipal de São José dos Campos estava lotado de vítimas da tempestade. Alberto, encharcado e exausto, observava o movimento frenético de médicos e enfermeiros através do vidro da sala de emergência onde Sofia estava sendo atendida. As horas se arrastavam como décadas, cada minuto trazendo um novo peso para seus ombros já cansados. A médica, doutora Paulina Menezes, saiu da sala com expressão grave. Senhor Malerba, sua voz era suave, mas firme. Sua esposa está estável agora, mas o estresse e a hipotermia provocaram um trabalho de parto prematuro. Estamos fazendo todo o possível para retardar o nascimento, mas precisamos mantê-la em observação. Alberto deixou-se cair em uma das cadeiras do corredor, suas mãos trêmulas, segurando o medalhão que carregava no pescoço.
presente de casamento de Sofia, com uma pequena foto deles juntos. E o bebê, doutora? As próximas 48 horas serão cruciais, respondeu a médica, colocando a mão em seu ombro. O importante agora é que conseguimos estabilizar os sinais vitais de ambos. Sua esposa é forte, Sr. Malerba, e está recebendo os melhores cuidados possíveis. Quando finalmente pôde entrar no quarto, Sofia estava adormecida, conectada a diversos monitores que bipavam ritmadamente. Seu rosto, normalmente tão cheio de vida, estava pálido como as paredes do hospital. Alberto segurou sua mão com delicadeza, tentando transmitir todo o amor e força que conseguia reunir. "Me perdoa, amor", sussurrou, as lágrimas finalmente vencendo a batalha contra seu autocontrole. "Eu devia estar lá com você." O celular vibrou em seu bolso. Era Cristiano Bonturi. Alberto ignorou a chamada, mas as mensagens começaram a chegar em sequência. "Você abandonou uma obra em situação crítica. Isso vai ter consequências. Já providenciei sua substituição." A última mensagem foi a mais direta. "Está despedido e pode esquecer qualquer recomendação minha no futuro." A realidade da situação começou a pesar. O apartamento estava destruído. Todos os móveis, ferramentas e pertences pessoais danificados pela água. O seguro residencial, que ele havia atrasado para pagar as últimas parcelas do material do berço, estava vencido. E agora, sem emprego, como pagaria as contas do hospital? Na manhã seguinte, quando voltou ao apartamento para tentar salvar o que fosse possível, o cenário era desolador. A água havia baixado, deixando para trás uma camada de lama que cobria tudo. O berço que construíra com tanto carinho estava irreconhecível, manchado e deformado pela umidade. Suas ferramentas de trabalho, herança de seu pai, estavam completamente oxidadas. Os vizinhos do prédio se mobilizavam para ajudar uns aos outros, mas cada um tinha seus próprios problemas para resolver. Sr. Joaquim, o síndico, aproximou-se com pesar. "Alberto, sinto muito, mas o seguro do prédio não vai cobrir os danos dos apartamentos térreos. E com a estrutura comprometida, vocês não podem voltar a morar aqui por enquanto." Alberto assentiu mecanicamente, sem realmente registrar as palavras. Seus olhos estavam fixos em uma foto emoldurada que havia resgatado dos escombros. Ele e Sofia, no dia do casamento, sorridentes, cheios de planos para o futuro. O vidro da moldura estava trincado, como se refletisse a própria fragmentação de seus sonhos. Durante a semana que se seguiu, Alberto dividiu seu tempo entre o hospital e a busca desesperada por trabalho. Mas São José dos Campos era uma cidade onde as pessoas se conheciam e a influência de Cristiano Bonturi se provava mais extensa do que imaginava. Cada tentativa de conseguir um novo emprego era recebida com a mesma resposta: "Sinto muito, não estamos contratando no momento." Sofia permanecia internada, alternando entre momentos de lucidez e longos períodos de sono induzido para evitar o parto prematuro. Os médicos falavam em complicações, em necessidade de medicamentos especiais, em possíveis tratamentos prolongados. Cada nova informação era como um peso adicional sobre seus ombros já curvados. À noite, quando o movimento do hospital diminuía, Alberto se sentava ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão e contando histórias sobre os móveis que construiria para sua família quando tudo aquilo passasse. Mas a cada dia que se passava, essas histórias soavam mais como contos de fadas distantes, e o nó em sua garganta ficava mais difícil de engolir. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação dolorosa na vida de Alberto Malerba. Depois de perder o apartamento e vender praticamente tudo o que conseguiu recuperar da enchente para pagar as despesas hospitalares, ele se viu forçado a aceitar trabalhos cada vez mais precários e temporários. A influência de Cristiano Bonturi no setor da construção civil em São José dos Campos havia efetivamente fechado todas as portas para seu ofício original. O quarto que conseguia alugar em uma pensão no bairro Monte Castelo mal cabia uma cama de solteiro, mas era o que podia pagar com os bicos que fazia. As paredes finas deixavam passar o barulho da cidade que não dormia, lembrando-o constantemente de quanto sua vida havia mudado.
Nas noites mais silenciosas, pegava-se olhando para suas mãos, ainda calejadas, mas agora raramente tocavam a madeira que tanto amava trabalhar. Durante o dia, perambulava pela cidade em busca de qualquer trabalho que pudesse encontrar. Ajudante de pedreiro, carregador no Ceasa, guardador de carros. Seus conhecimentos de marcenaria, antes tão valorizados, agora pareciam um sonho distante. O medalhão com a foto de Sofia era sua única conexão com a vida que havia construído, e ele o segurava todas as noites antes de dormir, como um talismã contra o desespero. Foi durante um desses dias, quando trabalhou descarregando caminhões no centro da cidade, que Alberto conheceu João Paulo, um senhor que também vivia de bicos. Sabe, filho, disse-lhe João Paulo durante um intervalo, às vezes Deus fecha uma porta para a gente aprender a construir janelas. Alberto queria acreditar naquelas palavras, mas sua fé estava tão desgastada quanto suas roupas. A única coisa que o mantinha em movimento era a necessidade de juntar dinheiro suficiente para um dia poder recomeçar. Seus cálculos mostravam que precisaria de pelo menos 2 anos de trabalho intenso para conseguir montar uma nova oficina. Isso se conseguisse economizar cada centavo. Uma tarde, enquanto esperava na fila do almoço em um restaurante popular, ouviu 2 homens conversando sobre uma reforma em andamento no Shopping Jardim Sul. O Bonturi está fazendo a maior propaganda do novo espaço, dizia um deles. Diz que vai ser o maior centro de compras da região. A menção ao nome de Bonturi fez seu estômago revirar. Deixou o lugar sem comer, preferindo usar o dinheiro para comprar um café mais barato em uma padaria próxima. Foi lá que viu, pela primeira vez em semanas, seu reflexo claramente em um espelho grande na parede. Mal reconheceu o homem que o encarava de volta. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas gastas. Onde estava aquele artesão orgulhoso que costumava ser? O café estava pela metade quando uma senhora idosa entrou na padaria, carregando várias sacolas pesadas. Sem pensar 2 vezes, Alberto se levantou para ajudá-la. "Deixa que eu carrego para a senhora", ofereceu, esquecendo momentaneamente seus próprios problemas. A senhora, que se apresentou como Marina, sorriu agradecida. "Que Deus te abençoe, meu filho. Hoje em dia é raro encontrar pessoas dispostas a ajudar os outros." Enquanto caminhavam juntos até o carro dela, Alberto sentiu algo diferente. Um pequeno calor no peito que há muito não experimentava. A gratidão sincera nos olhos da senhora lembrou-o de sua mãe, que sempre dizia que a bondade nunca é desperdiçada. Naquele momento, mesmo que brevemente, ele se sentiu útil novamente. De volta à pensão, encontrou um bilhete do senhorio avisando sobre o aumento do aluguel. Sentou-se na beirada da cama, o medalhão de Sofia entre os dedos, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se chorar. Não de desespero, mas de uma tristeza profunda e resignada, como quem finalmente aceita que alguns sonhos precisam ser guardados para que outros possam nascer. Naquela noite, antes de dormir, Alberto fez algo que não fazia há meses. Pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Não era um projeto de móvel ou uma planta de marcenaria, mas um simples esboço de um banco de praça. Talvez João Paulo estivesse certo. Talvez fosse hora de aprender a construir janelas, mesmo que elas se abrissem para uma paisagem diferente da que havia imaginado para sua vida. O outono havia chegado a São José dos Campos, e com ele, temperaturas mais baixas que faziam Alberto se encolher ainda mais em seu casaco surrado. As manhãs na cidade começavam cedo para ele, que agora trabalhava como ajudante na feira livre do bairro Vila Industrial. Carregava caixas, organizava bancas e, às vezes, quando sobrava alguma fruta ou verdura, os feirantes permitiam que levasse para casa. Era uma dessas manhãs quando reencontrou Marina, a senhora que havia ajudado semanas atrás. Ela estava novamente com várias sacolas de compras, parecendo ainda mais carregada que da última vez. Seus olhos se encontraram, e antes que ela pudesse dizer algo, Alberto já estava ao seu lado. "Dona Marina, deixa que eu ajudo a senhora", ofereceu-se, pegando as sacolas mais pesadas. "A feira hoje está realmente cheia." "Alberto, que surpresa boa te encontrar aqui", sorriu Marina, seus olhos bondosos brilhando de reconhecimento. Estava justamente pensando em como seria bom ter ajuda hoje.
Estou preparando uma sopa para o asilo do bairro. Enquanto caminhavam juntos, Marina falava sobre sua vida, sobre como gostava de ajudar no asilo e sobre seus anos como professora antes de se aposentar. Alberto a escutava com atenção, encontrando em sua voz gentil um conforto que há muito não sentia. "E você, meu filho, o que faz da vida?" perguntou ela, quando já estavam próximos ao seu carro. Alberto hesitou por um momento, o medalhão pesando em seu pescoço. Eu era carpinteiro. Trabalhava com restauração de móveis antigos." "Era?" Marina questionou suavemente. "As coisas mudaram muito no último ano", respondeu ele, tentando manter a voz firme. "Agora faço alguns trabalhos aqui e ali, o que aparecer." Marina o observou por um longo momento, como se pudesse ver além das roupas gastas e da barba por fazer. "Sabe, tenho algumas cadeiras antigas em casa que precisam de restauração. Se você puder dar uma olhada." O coração de Alberto acelerou. Fazia tanto tempo que não tocava em uma peça de marcenaria que suas mãos chegaram a formigar. Eu não tenho mais minhas ferramentas, dona Marina." "Isso não é problema." Ela sorriu. "Tenho certeza que podemos dar um jeito. Que tal vir até minha casa amanhã? Posso fazer um café e conversamos melhor." Alberto ajudou-a a guardar as compras no carro, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Quando ela partiu, notou que algo havia caído de uma das sacolas, o medalhão que carregava no pescoço. O fecho devia ter se soltado enquanto carregava as compras. Tentou chamar Marina, mas o carro já havia dobrado a esquina. Passou o resto do dia na feira pensando na proposta de Marina e no medalhão perdido. Aquela pequena peça de metal continha sua última foto com Sofia, era sua última conexão tangível com a vida que havia perdido. A ideia de não tê-lo mais consigo causava uma dor física, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. À noite, em seu quarto na pensão, Alberto pegou o pedaço de papel onde havia desenhado o banco de praça dias atrás. Começou a fazer novos desenhos. Desta vez, esboços de cadeiras antigas, tentando lembrar cada detalhe das técnicas que seu pai lhe ensinara. Seus dedos se moviam no papel como se estivessem trabalhando a madeira, e pela primeira vez em meses, sentiu aquela antiga fagulha de paixão pelo seu ofício se reacender. Na manhã seguinte, acordou antes do sol nascer. Tomou um banho demorado, fez a barba pela primeira vez em semanas e vestiu sua melhor camisa, que, embora um pouco desbotada, ainda mantinha certa dignidade. No espelho, viu um reflexo diferente do homem abatido dos últimos meses. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma pequena chama de esperança. Seguindo as indicações de Marina, chegou a uma casa antiga no bairro Jardim Esplanada. Era uma construção bem conservada, com um jardim cuidadosamente mantido e uma varanda ampla, onde várias cadeiras de madeira aguardavam restauração. O estilo das peças era claramente do início do século XX, o tipo de trabalho que ele mais gostava de fazer em sua antiga oficina. Antes que pudesse tocar a campainha, Marina abriu a porta, como se estivesse esperando por ele. "Bem-vindo, Alberto. Entre, o café está pronto." Seu sorriso caloroso fez Alberto se sentir instantaneamente acolhido, como se estivesse voltando a um lugar familiar depois de uma longa jornada. A casa de Marina, por dentro, era um verdadeiro museu de antiguidades. Cada cômodo contava uma história através de seus móveis meticulosamente preservados, quadros antigos e fotografias em molduras trabalhadas. Na sala de estar, uma mesa de jacarandá do século XIX dominava o ambiente, cercada por cadeiras que pareciam pedir por cuidados especializados. "Aceita uma xícara de café?" ofereceu Marina, guiando-o até a varanda dos fundos, onde uma mesa estava posta com um bolo caseiro e uma garrafa de café fumegante. O aroma doce da bebida misturava-se com o cheiro de madeira antiga, criando uma atmosfera acolhedora que fez Alberto relaxar involuntariamente. Enquanto serviam-se, Marina começou a contar sobre as cadeiras que precisavam de restauração. "Eram do meu pai", explicou ela. "Ele tinha uma loja de móveis aqui na cidade há muitos anos. Sempre dizia que móveis antigos têm alma, que cada arranhão conta uma história." Alberto assentiu, tocando delicadamente o braço de uma das cadeiras. Seu pai estava certo. Dá para sentir a história em cada peça dessas. Este trabalho aqui, por exemplo,
Apontou para um entalhe elaborado. É uma marca registrada dos artesãos portugueses do início do século passado. Os olhos de Marina brilharam com interesse. Você realmente entende do assunto, não é? Como aprendeu tanto sobre marcenaria? Com meu pai, respondeu Alberto, um sorriso triste brincando em seus lábios. Ele me ensinou tudo o que sei. Dizia que a madeira é como gente. Precisa de respeito e carinho para mostrar sua verdadeira beleza. Marina o observava com atenção enquanto ele falava, seus olhos perspicazes, notando cada detalhe de sua expressão. De repente, levantou-se e foi até uma cômoda próxima, voltando com algo nas mãos. Alberto, encontrei isso no carro depois que você me ajudou com as compras, disse ela, estendendo o medalhão que ele havia perdido. Tinha uma foto dentro. De você e uma moça muito bonita. O coração de Alberto parou por um momento. Com mãos trêmulas, pegou o medalhão, abrindo-o para ver a foto de Sofia. Obrigado, sussurrou, sua voz embargada. Pensei que tinha perdido para sempre. Ela é sua esposa? Perguntou Marina gentilmente. Alberto fechou os olhos por um momento, reunindo forças. E então, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, sentiu-se compelido a contar sua história. Falou sobre Sofia, sobre a tempestade, sobre Cristiano Bonturi e como havia perdido tudo. As palavras fluíam como um rio represado que finalmente encontra seu caminho para o mar. Marina o escutou em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas conforme a história se desenrolava. Quando Alberto terminou, ela permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se processasse tudo o que havia ouvido. Alberto, disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Você disse Cristiano Bonturi? Ele assentiu surpreso com a reação dela. Cristiano... Marina respirou fundo. É meu sobrinho. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Alberto sentiu o sangue gelar em suas veias, sua mente tentando processar a informação. Ali estava ele, sentado na varanda da tia do homem que havia destruído sua vida. Mas não se preocupe, continuou Marina, notando seu desconforto. Faz anos que não falo com Cristiano. Depois que meu irmão partiu, ele mudou completamente. O dinheiro e o poder subiram à cabeça dele. Não é mais o menino que conheci. Ela se levantou novamente, indo até um armário antigo no canto da varanda. De lá, tirou uma caixa de ferramentas antiga, mas bem conservada. Estas eram do meu pai. Ele sempre dizia que ferramentas boas precisam de mãos habilidosas para fazer seu trabalho. Acho que finalmente encontrei as mãos certas para elas. Alberto olhou para a caixa, reconhecendo algumas ferramentas raras e valiosas. Dona Marina, eu não posso aceitar. Pode sim, ela interrompeu com firmeza. E tem mais. Quero que você restaure não só as cadeiras da varanda, mas todos os móveis da casa que precisarem de cuidados. Pagarei um valor justo por cada peça. É um trabalho grande, vai levar tempo. As lágrimas que Alberto vinha segurando finalmente rolaram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de esperança renascida. Marina se aproximou, colocando a mão em seu ombro com carinho maternal. Às vezes, meu filho, a vida nos tira tudo para nos mostrar que sempre há um recomeço possível. E olha só que coincidência. Meu jardim tem um espaço perfeito para uma pequena oficina de marcenaria. O pequeno espaço no jardim de Marina rapidamente se transformou em uma oficina improvisada. Alberto passou dias limpando, organizando e preparando o local. As ferramentas que haviam pertencido ao pai de Marina eram verdadeiras relíquias, formões alemães, plainas inglesas, serrotes japoneses, instrumentos que contavam sua própria história de dedicação ao ofício da marcenaria. O primeiro projeto foi restaurar as cadeiras da varanda. Com cada peça que trabalhava, Alberto sentia suas habilidades retornando, como um músico reencontrando seu instrumento após longo tempo. O cheiro da madeira, o som suave da plaina deslizando sobre a superfície, a textura do jacarandá sob seus dedos, tudo isso trazia de volta uma parte de si que pensava ter perdido para sempre. Marina frequentemente o observava trabalhar, trazendo café e compartilhando histórias sobre os móveis e sobre sua família. Sabe, Alberto, disse ela uma tarde, meu pai sempre dizia que não existem coincidências. Cada encontro tem um propósito. As palavras dela ecoavam em sua mente enquanto trabalhava.
A cada dia que passava, sentia-se mais forte, mais próximo do homem que costumava ser. O dinheiro que Marina pagava pelo trabalho permitiu que ele alugasse um pequeno quarto mais próximo, em uma casa de família no mesmo bairro. Foi durante a restauração de uma antiga escrivaninha que Marina trouxe uma pasta empoeirada. Encontrei alguns documentos antigos guardados aqui, comentou ela, folheando os papéis amarelados. São registros da antiga loja de móveis do meu pai. E olha só o que achei. Ela estendeu uma fotografia antiga que mostrava a fachada de uma loja chamada Móveis São José. Na foto, um homem orgulhoso posava ao lado de um jovem que Alberto reconheceu imediatamente. Era Cristiano Bonturi, muito mais jovem, usando um avental de marceneiro. Cristiano começou trabalhando na loja, explicou Marina, sua voz carregada de nostalgia. Meu pai o ensinou o ofício, assim como seu pai ensinou você. Mas depois que meu irmão adoeceu e a loja fechou, Cristiano mudou. Começou a ver a construção civil apenas como negócio, esquecendo completamente a arte que havia por trás. Enquanto Marina falava, Alberto continuava seu trabalho na escrivaninha, removendo cuidadosamente camadas de verniz antigo para revelar a beleza original da madeira. Era um processo delicado, que exigia paciência e dedicação, muito parecido com o processo de reconstrução de sua própria vida. Dona Marina, começou ele após um momento de reflexão, por que a senhora está me ajudando tanto? Marina sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria serena. Porque quando o vi ajudando uma senhora desconhecida com suas compras, mesmo estando você em uma situação tão difícil, percebi que ainda existem pessoas que não perderam sua essência. E talvez, só talvez ajudando você, eu possa de alguma forma corrigir os erros do meu sobrinho. As semanas se transformaram em meses, e a fama do trabalho de Alberto começou a se espalhar entre os amigos de Marina. Primeiro, foi a vizinha que trouxe uma cômoda antiga para restaurar. Depois, veio o padre da igreja local com um confessionário que precisava de reparos. Cada novo trabalho era uma oportunidade de mostrar sua arte, de reconquistar seu espaço no mundo. Em uma tarde particularmente produtiva, enquanto Alberto dava os últimos retoques em uma mesa de jantar, Marina apareceu na oficina com uma expressão diferente no rosto. Alberto, preciso te contar algo importante, disse ela, sentando-se em uma das cadeiras recém-restauradas. Encontrei alguns documentos no escritório que era do meu irmão. Documentos sobre as práticas da construtora do Cristiano. O coração de Alberto acelerou. Marina continuou, sua voz firme. São registros de irregularidades, contratos duplicados, pagamentos sem nota fiscal e algo sobre uma obra no shopping Jardim Sul, na época da tempestade. Alberto parou seu trabalho, as mãos subitamente tremendo. Marina se aproximou colocando uma pasta sobre sua bancada. Acho que você precisa ver isso, disse ela suavemente. E acho que está na hora de procurarmos ajuda legal para corrigir algumas injustiças. Os documentos que Marina encontrou eram como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Registros detalhados mostravam um padrão de irregularidades na construtora de Cristiano Bonturi, especialmente relacionados à segurança do trabalho e aos direitos trabalhistas. O caso do Shopping Jardim Sul era apenas a ponta do iceberg. Precisamos procurar o doutor Henrique Mendes, disse Marina, referindo-se a um advogado trabalhista conhecido por sua integridade. Ele já trabalhou em casos semelhantes e pode nos ajudar a entender melhor a situação. Alberto olhava para os documentos com uma mistura de emoções. Não era vingança que buscava, mas justiça, não apenas para si, mas para todos os outros trabalhadores que poderiam estar passando por situações semelhantes. O escritório do doutor Henrique ficava no centro da cidade, em um prédio antigo com elevador de grades de ferro. O advogado, um homem de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de aro fino, ouviu atentamente enquanto Marina e Alberto relatavam toda a história. O que temos aqui, disse ele após examinar os documentos, é evidência suficiente para um processo trabalhista sólido. Mas, mais que isso, temos provas de um padrão de conduta que pode interessar ao Ministério do Trabalho. Enquanto o advogado explicava os procedimentos legais, Alberto sentiu o peso do medalhão em seu pescoço. Pegou-o entre os dedos,
abrindo-o para olhar mais uma vez a foto de Sofia. O que ela pensaria de tudo isso? Não quero destruir ninguém, disse ele finalmente. Só quero que as coisas sejam feitas da maneira correta. Dr. Henrique sorriu, aprovando a postura de Alberto. É exatamente essa a abordagem que devemos ter. Não se trata de vingança, mas de justiça e correção de erros. Nas semanas que se seguiram, enquanto o processo legal começava a tomar forma, Alberto continuou seu trabalho na oficina com ainda mais dedicação. Cada peça restaurada era como um pedaço de sua própria história sendo reconstruída. Cada acabamento perfeito, uma prova de que era possível recuperar o que parecia perdido. Marina, por sua vez, começou a organizar um pequeno showroom no jardim de sua casa, exibindo os trabalhos de Alberto para potenciais clientes. A notícia de um artesão excepcional se espalhou rapidamente entre as famílias tradicionais de São José dos Campos, e logo a agenda de restaurações estava cheia para os próximos meses. Em uma tarde de sábado, enquanto Alberto trabalhava em um antigo baú, um carro familiar estacionou em frente à casa de Marina. Era Rafael Bonturi, filho de Marina e primo de Cristiano, dono de uma das maiores redes de material de construção da região. Tia Marina, chamou ele da varanda. Vim assim que recebi sua mensagem sobre os documentos. Rafael era diferente do primo. Tinha os mesmos olhos bondosos de Marina e uma reputação de empresário justo e correto. Quando soube da história de Alberto e viu as evidências contra Cristiano, sua reação foi imediata. Isso precisa ser corrigido, declarou ele após uma longa conversa na varanda. Não apenas pelos aspectos legais, mas porque é a coisa certa a fazer. E Alberto voltou-se para o marceneiro. Quero te fazer uma proposta. Alberto baixou a lixa que estava usando, prestando atenção. Rafael continuou. Estamos expandindo nossa rede de lojas e quero abrir uma seção especializada em restauração e móveis sob medida. Precisamos de alguém que entenda realmente do ofício para coordenar esse setor. O coração de Alberto disparou. Rafael não estava apenas oferecendo um emprego, estava oferecendo uma oportunidade de voltar a fazer o que amava em grande escala, de passar adiante o conhecimento que havia recebido de seu pai. Teríamos que montar uma oficina adequada, continuou Rafael. Contratar aprendizes, estabelecer um programa de treinamento. Mas antes disso, precisamos resolver essa situação com Cristiano. Não posso ter o nome da família associado a práticas irregulares. Marina observava a cena com lágrimas nos olhos, como se visse um círculo se fechando. Ali estavam duas pessoas que, cada uma à sua maneira, carregavam o verdadeiro espírito do trabalho que seu pai tanto valorizava. O que me diz, Alberto? Perguntou Rafael, estendendo a mão. Quer fazer parte dessa nova fase? A proposta de Rafael soava como um sonho para Alberto, mas havia uma questão mais importante a ser resolvida primeiro. Os documentos encontrados por Marina revelavam um esquema complexo de irregularidades trabalhistas que ia muito além de seu caso pessoal. Dr. Henrique havia identificado dezenas de outros trabalhadores que haviam sido prejudicados ao longo dos anos. O Ministério do Trabalho já está analisando o caso, explicou o advogado durante uma reunião em seu escritório. Com as provas que temos, Cristiano terá que responder por todas as irregularidades. Rafael, que participava da reunião, acrescentou: já conversei com nosso departamento jurídico. Estamos dispostos a assumir parte da responsabilidade como empresa familiar e garantir que todos os trabalhadores prejudicados sejam devidamente compensados. Alberto observava a discussão com um misto de alívio e apreensão. Sua vida havia mudado tanto nas últimas semanas, o trabalho na oficina de Marina estava prosperando, novos clientes apareciam todos os dias e agora tinha uma oportunidade real de recomeçar em grande estilo. Foi durante essa reunião que seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar, Cristiano Bonturi. O silêncio na sala foi ensurdecedor quando Alberto mostrou a mensagem aos outros. Dr. Henrique ajustou os óculos, pensativo. Ele deve ter descoberto sobre os documentos. Seria interessante ouvir o que ele tem a dizer, mas em um ambiente controlado e com testemunhas. Marina, que estivera quieta até então, tomou a palavra. Podemos fazer isso em minha casa. Afinal, sou tia dele.
Talvez isso ajude a manter a conversa civilizada. No dia seguinte, a sala de estar de Marina estava tensa com expectativa. Alberto continuava trabalhando em sua oficina, tentando manter a mente ocupada, quando ouviu o som de um carro estacionando. Pela janela, viu Cristiano Bonturi descendo de seu carro importado, parecendo menor e menos imponente do que em suas memórias. Marina recebeu o sobrinho na varanda. O encontro inicial foi constrangedor. Anos de distanciamento familiar pesavam no ar. Dr. Henrique e Rafael também estavam presentes, criando um ambiente formal para a conversa que estava por vir. Antes de começarmos, disse Cristiano, sua voz menos arrogante do que Alberto se lembrava, quero dizer que vim por vontade própria. Soube dos documentos e... Ele hesitou olhando para Marina. Percebi que não posso mais fugir das consequências dos meus atos. A confissão pegou todos de surpresa. Cristiano continuou. Depois que tio Carlos adoeceu e a loja fechou, eu me perdi. O dinheiro e o sucesso rápido na construção civil me fizeram esquecer tudo que ele havia me ensinado sobre honra no trabalho. Alberto, que até então observava em silêncio, sentiu algo mudar dentro de si. Ali não estava mais o homem poderoso e intimidador que havia destruído sua vida, mas alguém que, como ele, havia se perdido no caminho. Tenho uma proposta, disse Cristiano, tirando uma pasta de sua pasta. Quero fazer um acordo. Não apenas com Alberto, mas com todos os funcionários que foram prejudicados. E mais que isso, ele olhou para Rafael. Quero me afastar da construtora. Talvez seja a hora de voltar às origens, lembrar o que o tio Carlos nos ensinou sobre o verdadeiro valor do trabalho. Rafael trocou olhares com o Dr. Henrique, que começou a examinar os documentos trazidos por Cristiano. A proposta era surpreendentemente abrangente. Além de indenizações justas para todos os funcionários, incluía a transferência de parte de seus bens para um fundo que seria usado para criar uma escola profissionalizante de marcenaria e construção civil. A escola poderia funcionar em parceria com a nova seção de restauração que Rafael quer criar, sugeriu Cristiano, olhando para Alberto. E precisaríamos de alguém que realmente entenda do ofício para coordenar os cursos. Marina, que observava tudo com lágrimas nos olhos, finalmente falou. Seu pai ficaria orgulhoso de ver isso, Cristiano. É um recomeço digno. Alberto sentiu o peso do medalhão em seu pescoço, como se Sofia também estivesse presente naquele momento. A ideia de transformar uma história de perda em uma oportunidade de ensinar e ajudar outros era mais valiosa que qualquer indenização financeira. 6 meses se passaram desde aquela tarde decisiva na casa de Marina. O acordo proposto por Cristiano foi finalizado. E as mudanças começaram a tomar forma rapidamente. A antiga fábrica abandonada no bairro Vila Industrial foi escolhida para abrigar o novo projeto, o Instituto Carlos Bonturi de Artes e Ofícios, em homenagem ao pai de Marina. Alberto caminhava pelo amplo galpão, agora transformado em uma moderna escola de marcenaria. O cheiro de madeira nova misturava-se com o aroma de café fresco da cantina. As antigas máquinas industriais haviam dado lugar a bancadas de trabalho individuais, cada uma equipada com um conjunto completo de ferramentas artesanais. O primeiro curso começa na próxima semana, comentou Rafael, que supervisionava a instalação dos últimos equipamentos. Já temos 30 alunos inscritos, incluindo 5 mulheres. Acho que seu pai ficaria orgulhoso, Alberto. De fato, o projeto havia crescido além das expectativas iniciais. Além da escola de marcenaria, o Instituto ofereceria cursos de construção civil, restauração de móveis antigos e até mesmo um programa especial para jovens em situação de vulnerabilidade social. Marina, que havia se tornado uma presença constante no Instituto, coordenava a parte administrativa com a mesma dedicação com que cuidava de seu jardim. Sabe, Alberto, disse ela uma tarde, às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira missão. A sabedoria daquelas palavras ecoava na mente de Alberto enquanto ele organizava sua nova oficina no Instituto. As ferramentas que havia recebido de Marina agora dividiam o espaço com equipamentos modernos, criando uma ponte perfeita entre o artesanal e o contemporâneo. Cristiano, cumprindo sua palavra, havia se afastado da construtora para se dedicar ao Instituto.
Sua experiência no setor da construção civil, agora direcionada para um propósito mais nobre, mostrava-se valiosa na estruturação dos cursos. Nunca imaginei que voltaria a usar um avental de marceneiro, comentou ele, enquanto ajudava Alberto a organizar o material para a primeira aula. Mas cada vez que toco essas ferramentas, lembro do tio Carlos e de todas as lições que ele tentou me ensinar. A transformação de Cristiano surpreendia a todos. O homem arrogante e ambicioso havia dado lugar a alguém mais humilde, mais consciente do valor do trabalho honesto. Sua dedicação ao projeto era uma forma de redenção, uma chance de corrigir os erros do passado. Em uma manhã particularmente significativa, Alberto estava em sua oficina quando Rafael entrou acompanhado por um grupo de pessoas. Alberto, quero que você conheça nossos primeiros alunos bolsistas, anunciou ele. Entre eles estava João Paulo, o senhor que Alberto havia conhecido durante seus dias mais difíceis. Nunca é tarde para aprender algo novo, sorriu João Paulo, seus olhos brilhando de expectativa. O Instituto também havia estabelecido uma parceria com o Hospital Municipal, criando um programa de terapia ocupacional através da marcenaria. A ideia surgiu quando Alberto compartilhou como o trabalho com a madeira o havia ajudado a se recuperar nos momentos mais difíceis. A inauguração oficial do Instituto foi marcada para uma tarde de domingo. O amplo espaço estava decorado com peças restauradas pelos primeiros alunos do curso preparatório, cada uma contando sua própria história de transformação. Marina, em seu discurso de abertura, emocionou a todos. Este instituto nasce de uma história de perda, mas também de recomeço. Nasce da certeza de que sempre é possível transformar dor em algo construtivo, de que sempre é possível reconstruir não apenas móveis, mas vidas. Alberto, observando a multidão reunida, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. O medalhão com a foto de Sofia continuava em seu pescoço, mas agora não mais como um peso de lembranças dolorosas, e sim como um lembrete de que o amor pode se transformar em algo maior que nós mesmos. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, ele permaneceu sozinho na oficina. Pegou um pedaço de madeira de ipê e começou a trabalhar. Suas mãos moviam-se com precisão, guiadas não apenas pela técnica, mas por uma nova compreensão do poder transformador do trabalho e do perdão. O primeiro ano do Instituto Carlos Bonturi estava chegando ao fim, e com ele viria a formatura da primeira turma. Alberto observava com orgulho os trabalhos de conclusão de seus alunos, expostos no saguão principal. Mesinhas de cabeceira, baús entalhados, cadeiras de balanço, cada peça contando uma história de superação e aprendizado. Em sua nova casa, um sobrado modesto no mesmo bairro de Marina, Alberto havia montado uma pequena oficina pessoal onde continuava criando peças especiais. Na parede principal, uma fotografia emoldurada mostrava toda a equipe do Instituto no dia da inauguração. Marina, Rafael, Cristiano e todos os primeiros alunos, sorridentes e cheios de esperança. Alberto, a voz de Marina, o trouxe de volta ao presente. Ela estava parada na porta de sua sala no Instituto, segurando uma pasta antiga. Encontrei algo que acho que você deveria ver. Dentro da pasta, havia um caderno de anotações do antigo Sr. Carlos Bonturi, pai de Marina. As páginas amareladas continham desenhos detalhados de móveis, técnicas de marcenaria e, para surpresa de Alberto, um projeto específico que chamou sua atenção. Uma cama de bebê com detalhes elaborados em marchetaria. Este era o projeto que meu pai nunca chegou a realizar, explicou Marina, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele o desenhou quando soube que seria avô, mas sua voz falhou por um momento. Não teve tempo de construí-lo. Alberto passou os dedos sobre os desenhos meticulosos, admirando a complexidade do projeto. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado, cada medida precisamente calculada. Era um trabalho que exigiria habilidade excepcional e dedicação absoluta. Dona Marina, disse ele após um momento de reflexão, acho que está na hora de dar vida a este projeto. Nas semanas que se seguiram, Alberto trabalhou incansavelmente na cama de bebê, seguindo fielmente os desenhos do Sr. Carlos.
Escolheu as melhores madeiras, trabalhou cada peça com precisão cirúrgica, dedicou horas intermináveis aos detalhes da marchetaria. Era como se, através deste trabalho, estivesse conectando passado e presente, honrando não apenas a memória do Senhor Carlos, mas também seu próprio passado. Os alunos do Instituto frequentemente paravam para observar seu trabalho, aprendendo não apenas técnicas, mas também a importância da dedicação e do amor ao ofício. Alberto explicava cada etapa, compartilhando não apenas o conhecimento prático, mas também as histórias e memórias que cada peça de madeira carregava. Cristiano, que agora passava mais tempo no Instituto, ficava especialmente fascinado com o projeto. "Lembro do tio Carlos falando sobre esta cama", comentou ele um dia, observando Alberto trabalhar. "Ele dizia que seria sua obra-prima." À medida que o projeto tomava forma, algo também se transformava em Alberto. Cada entalhe, cada encaixe perfeito, cada detalhe da marchetaria era uma forma de cura, uma maneira de transformar a dor em algo belo e significativo. Foi durante esse período que ele começou a notar Maria Eduarda, uma de suas alunas mais dedicadas. Ela tinha um talento natural para a marcenaria e uma história de vida que, de certa forma, espelhava a sua própria. Havia perdido tudo em um desastre natural e encontrado na marcenaria uma forma de recomeçar. "Sabe, Alberto", disse ela uma tarde, enquanto o ajudava com alguns detalhes da marchetaria, "às vezes penso que a vida é como esta madeira que trabalhamos. Mesmo depois de passar por tempestades, ainda pode ser transformada em algo bonito." As palavras dela tocaram algo profundo em Alberto. O medalhão com a foto de Sofia, que ainda carregava consigo, parecia mais leve agora. Não era mais apenas um símbolo de perda, mas um lembrete de que o amor pode se manifestar de diferentes formas, em diferentes momentos da vida. Quando a cama finalmente ficou pronta, era uma obra de arte que superava até mesmo os desenhos originais. A marchetaria formava padrões delicados de flores e pássaros, cada detalhe contando uma história de renascimento e esperança. Marina, ao ver o trabalho concluído, não conseguiu conter as lágrimas. "É exatamente como meu pai teria feito", disse ela, abraçando Alberto. "E tenho certeza que ele ficaria orgulhoso de ver no que o Instituto se transformou." A cama foi colocada em exposição permanente no saguão do Instituto, junto com os desenhos originais do Sr. Carlos. Uma placa discreta contava sua história, tornando-a não apenas uma peça de mobiliário, mas um símbolo de como o amor pelo trabalho bem feito pode atravessar gerações e transformar vidas. A cerimônia de formatura da primeira turma do Instituto Carlos Bonturi aconteceu em uma ensolarada manhã de sábado. O pátio estava decorado com as peças produzidas pelos formandos, cada uma representando não apenas habilidade técnica, mas também uma jornada pessoal de transformação. Alberto, vestindo um terno azul marinho que Marina havia insistido em lhe presentear, observava com orgulho seus alunos receberem seus certificados. João Paulo, aos 65 anos, era o mais emocionado dos formandos. Seu projeto de conclusão, uma delicada caixa de música, havia se tornado o símbolo da turma. "Nunca é tarde para recomeçar", disse João Paulo em seu discurso de orador da turma. "Este instituto não nos ensinou apenas um ofício, nos ensinou a acreditar em segundas chances." Na primeira fila da plateia, Marina sorria, suas mãos entrelaçadas com as de Maria Eduarda, que havia se tornado uma espécie de filha para ela. Cristiano, sentado ao lado delas, não era mais o empresário arrogante de antes. O trabalho no Instituto o havia transformado em um homem mais humilde e consciente. Rafael subiu ao palco para fazer o discurso de encerramento. "Quando iniciamos este projeto", começou ele, "tínhamos apenas uma ideia de transformar uma história triste em algo positivo. Hoje, vemos que construímos muito mais que uma escola. Construímos uma família." Após a cerimônia, enquanto os formandos e suas famílias celebravam, Alberto se dirigiu à sua oficina. O local havia se tornado seu refúgio, seu espaço sagrado de criação e reflexão. Na bancada de trabalho, ao lado das ferramentas cuidadosamente organizadas, estava o medalhão com a foto de Sofia. Maria Eduarda o encontrou ali, contemplando a fotografia. "Ela estaria orgulhosa de você",
disse suavemente, colocando a mão em seu ombro. Alberto sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Sabe, respondeu ele, acho que finalmente entendi que honramos aqueles que amamos, não apenas guardando suas memórias, mas também permitindo que nossos corações se abram para novos amores, novos sonhos. O sol da tarde entrava pelas janelas da oficina, fazendo a madeira recém-polida brilhar com tons dourados. No centro do espaço, a última obra de Alberto estava quase concluída. Um par de cadeiras de balanço, feitas com a mesma técnica de marchetaria da cama de bebê do Sr. Carlos. São lindas, comentou Maria Eduarda, passando os dedos pelos entalhes delicados. Uma delas é para você, respondeu Alberto, seu coração batendo um pouco mais rápido. Se você quiser. O sorriso dela foi toda a resposta que ele precisava. Ali, naquela oficina onde tantas histórias haviam sido transformadas através da madeira, uma nova história começava a ser escrita. Marina, que observava a cena da porta, sorriu com lágrimas nos olhos. Como sua mãe sempre dizia, Deus escreve certo por linhas tortas. A tempestade que havia trazido tanta destruição também havia plantado as sementes de um novo começo. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São José dos Campos, o Instituto Carlos Bonturi estava silencioso, exceto pelo suave som de duas cadeiras de balanço, movendo-se em perfeita sincronia. Alberto e Maria Eduarda conversavam sobre planos futuros, sobre novos projetos para o Instituto, sobre a vida que se renovava. O medalhão com a foto de Sofia agora repousava em uma pequena caixa de jacarandá na prateleira da oficina. Não mais como um peso do passado, mas como um precioso lembrete de que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de transformar e reconstruir. Lá fora, no jardim do Instituto, as flores que Marina havia plantado começavam a desabrochar, suas cores vivas, contrastando com o verde das árvores. Era primavera novamente em São José dos Campos, e com ela, a promessa de novos recomeços, novos sonhos e novas histórias para serem construídas uma peça de cada vez.